Documento 81. O desenvolvimento da civilização moderna. Apesar do malogro, cheio de altos e baixos no andamento projetado dos planos de aprimoramento do mundo nas missões de Caligastia e de Adão, a evolução orgânica básica da espécie humana continuou a levar as raças adiante, na escala do progresso humano e do desenvolvimento racial. A evolução pode ser retardada, mas não pode ser detida. A influência da raça violeta, embora em números inferiores aos que haviam sido planejados desde os dias de Adão, produziu um avanço de civilização que ultrapassou em muito o progresso alcançado pela humanidade durante toda a sua existência anterior de quase 1 milhão de anos. 1. O berço da civilização. Durante cerca de 35 mil anos depois dos dias de Adão, o berço da civilização foi o sudoeste da Ásia, estendendo-se desde o leste do Vale do Nilo e ligeiramente para o norte, através do norte da Arábia pela Mesopotâmia e pelo Turquestão, e o clima foi o fator decisivo para o estabelecimento da civilização naquela área. Foram as grandes mudanças climáticas e geológicas no norte da África e no oeste da Ásia que puseram fim às primeiras migrações dos adamitas, impedindo-os de chegarem à Europa pelo Mediterrâneo expandido e desviando a corrente de migração ao norte e ao leste para dentro do Turquestão. Quando se completaram as elevações das terras e se deram as mudanças climáticas decorrentes, por volta de 15.000 a.C., a civilização estava em um estado de paralisação mundial, exceto pelos fermentos culturais e pelas reservas biológicas dos anditas ainda confinados a leste pelas montanhas, na Ásia e a oeste pelas florestas em expansão da Europa. A evolução climática agora está para realizar aquilo em que todos os outros esforços falharam, isto é, compelir o homem eurasiano a abandonar a caça, fazendo-o atender aos apelos mais avançados do pastoreio e da agricultura. A evolução pode ser lenta, mas é extremamente eficaz. Posto que os agricultores primitivos empregassem tão generalizadamente os escravos, o lavrador, outrora, de um certo modo, era menosprezado, tanto pelos caçadores quanto pelos pastores. Durante idades, cultivar o solo foi considerado inferior. E daí vem a ideia de que o trabalho com o solo é uma maldição, enquanto na verdade é a maior de todas as bênçãos. Mesmo nos dias de Caim e Abel, os sacrifícios de vida perpetrados pelos pastores ainda eram tidos em uma estima maior do que as oferendas dos agricultores. Em geral, o homem evoluiu até a condição de agricultor, vindo da condição de caçador e passando pelo período de transição da era do pastoreio, e isso foi verdadeiro também entre os anditas. Contudo, mais frequentemente, a coerção evolucionária da necessidade climática levaria tribos inteiras a passarem diretamente da condição de caçadores para de agricultores de êxito. Esse fenômeno, todavia, da passagem imediata da caça à agricultura, ocorreu apenas naquelas regiões em que havia um grau elevado de mistura racial com a linhagem violeta. Os povos evolucionários, notadamente os chineses, aprenderam logo a plantar as sementes e cultivar o cuidado pelas colheitas mediante a observação do crescimento das sementes acidentalmente umedecidas ou que haviam sido colocadas nas sepulturas como alimento para os falecidos. Todavia, em todo o sudoeste da Ásia, ao longo dos leitos férteis dos rios e das planícies adjacentes, os anditas estavam levando adiante as técnicas avançadas de agricultura, herdadas dos seus ancestrais que haviam feito da agricultura e da jardinagem os seus trabalhos principais, dentro das fronteiras do segundo jardim. Durante milhares de anos, os descendentes de Adão haviam cultivado o trigo e a cevada, tais como haviam sido aperfeiçoados no jardim, nos planaltos da fronteira superior da Mesopotâmia. Os descendentes de Adão e de Adanson encontraram-se ali, fizeram comércio e relacionaram-se socialmente.
Foram essas mudanças forçadas nas condições de vida que levaram uma parte tão grande da raça humana a tornar-se onívora na sua prática alimentar. E a combinação de trigo, arroz e legumes com a carne dos rebanhos na dieta marcou um grande passo adiante na saúde e no vigor desses povos antigos. 2. Os utensílios da civilização. O crescimento da cultura baseia-se no desenvolvimento dos utensílios da civilização, e os instrumentos que o homem utilizou para sua ascensão desde a selvageria foram eficazes apenas na medida em que liberaram a energia do homem para a realização de tarefas mais elevadas. Vós que viveis agora em meio às cenas atuais da cultura que brota e do progresso inicial nos assuntos sociais, e que tendes algum tempo livre para pensar de fato sobre a sociedade e a civilização, não deveis negligenciar o fato de que os vossos primeiros ancestrais pouco ou nenhum tempo tiveram para um lazer que pudesse ser dedicado à reflexão cuidadosa e ao pensamento social. Os primeiros 4 grandes avanços na civilização humana foram: 1. O domínio do fogo. 2. A domesticação de animais. 3. A escravização dos prisioneiros. 4. A propriedade privada. Embora a primeira grande descoberta, a do fogo, finalmente haja descerrado as portas do mundo científico, foi, nesse sentido, de pouca valia para o homem primitivo, pois se recusava ele a reconhecer as causas naturais como sendo as explicações para os fenômenos comuns. Na indagação sobre a origem do fogo, a história simples de Andon e da pedra foi substituída pela lenda de como um certo Prometeu tê-lo-ia roubado do céu. Os antigos buscavam uma explicação sobrenatural para todos os fenômenos naturais que não estavam dentro do alcance da sua compreensão pessoal. E muitos povos modernos continuam fazendo isso. A despersonalização dos fenômenos chamados naturais tem durado idades e ainda não se completou. No entanto, a busca franca, honesta e destemida das causas verdadeiras deu origem à ciência moderna. Transformou a astrologia na astronomia, a alquimia na química e a magia em medicina. Na idade da pré-máquina, o único modo pelo qual o homem podia realizar um trabalho, sem que ele próprio o fizesse, era usando o animal. A domesticação de animais colocou nas suas mãos instrumentos vivos cujo uso inteligente preparou o caminho para a agricultura e o transporte. E, sem esses animais, o homem não poderia ter avançado do seu estado primitivo até os níveis subsequentes da civilização. A maior parte dos animais adequados para a domesticação era encontrada na Ásia, especialmente nas regiões central e sudoeste. Essa foi uma razão pela qual a civilização progrediu mais rapidamente naquele local do que em outras partes do mundo. Muitos desses animais haviam sido domesticados por 2 vezes anteriormente e, na Idade Andita, eles o foram ainda uma vez. O cão, entretanto, havia permanecido com os caçadores desde então, sendo adotado pelo Homem Azul bastante tempo antes. Os anditas do Turquestão foram os primeiros povos a domesticar o cavalo de um modo completo, e essa é outra razão pela qual a sua cultura foi predominante durante tanto tempo. Por volta de 5000 a.C., os agricultores da Mesopotâmia, do Turquestão e da China haviam iniciado a criação de ovelhas, cabras, vacas, camelos, cavalos, aves e elefantes, e empregaram como bestas de carga o touro, o camelo, o cavalo e o boi do Tibete, o iaque. O homem havia sido ele próprio, durante uma certa época, a besta de carga. Um dos dirigentes da raça azul chegou a ter, certa vez, 100.000 homens na sua colônia de carregadores forçados. As instituições da escravidão e da propriedade privada de terras surgiram com a agricultura. A escravidão elevou o padrão de vida dos donos e senhores e proporcionou mais lazer para a cultura social. O selvagem é um escravo da natureza, mas a civilização científica está conferindo vagarosamente
uma liberdade crescente à humanidade. Por meio do fogo e da ajuda de animais, vento, água, eletricidade e outras fontes não descobertas de energia, o homem tem se libertado e continuará a libertar-se da necessidade de trabalhar incansavelmente. A despeito dos problemas transitórios gerados por prolíficas invenções de máquinas, os benefícios finais que se derivarão dessas invenções mecânicas são inestimáveis. A civilização não poderá florescer jamais e muito menos se estabelecer antes que o homem tenha tempo livre para pensar, planejar e imaginar novos e melhores modos de fazer as coisas. O homem, primeiro, simplesmente apoderou-se do seu abrigo, viveu sob as saliências de rochas e residiu em cavernas. Em seguida, adaptou os materiais naturais como a madeira e a pedra para criar cabanas para a família. E, finalmente, entrou no estágio criativo de construir a sua casa, aprendeu a manufaturar tijolos e outros materiais de construção. Os povos dos planaltos do Turquestão foram os primeiros das raças mais modernas a construir as suas casas de madeira, casas não muito diferentes das primitivas cabanas de troncos dos colonos pioneiros americanos. Nas planícies, as habitações humanas eram feitas de tijolos, mais tarde de tijolos queimados. As raças fluviais mais antigas faziam as suas cabanas colocando troncos altos no chão circularmente. Os topos eram então colocados juntos e eram entrelaçados com juncos transversais, formando o esqueleto da cabana e toda essa invenção assemelhando-se a uma imensa cesta invertida. Essa estrutura podia então ser emplastrada com argila e, depois de secar ao sol, resultaria em uma habitação muito útil à prova de água. Foi dessas cabanas primitivas que se originou, de modo independente, a ideia subsequente de confeccionar várias espécies de cestas. Dentro de um desses grupos, surgiu a ideia de fazer a cerâmica, depois que se observaram os efeitos de emplastrar essas molduras de mastros com argila umedecida. A prática de endurecer a cerâmica no fogo foi descoberta quando uma dessas cabanas primitivas cobertas de argila acidentalmente queimou-se. As artes dos dias antigos muitas vezes derivavam de ocorrências acidentais resultantes da vida cotidiana dos povos primitivos. Ao menos isso foi quase totalmente verdadeiro no que concerne ao progresso evolucionário da humanidade até a vinda de Adão. Enquanto a cerâmica fora inicialmente introduzida pela assessoria do príncipe, há cerca de 500 mil de anos, a elaboração de vasilhames de cerâmica havia praticamente cessado durante mais de 150 mil anos. Apenas os noditas pré-sumérios da costa do Golfo continuavam fabricando vasilhames de argila. A arte da cerâmica foi revivida durante a época de Adão. A disseminação dessa arte foi simultânea com a ampliação das áreas desérticas da África, da Arábia e da Ásia Central, e espalhou-se em ondas sucessivas de aprimoramento de técnica desde a Mesopotâmia até o hemisfério oriental. Essas civilizações da Idade Andita nem sempre podem ser reconhecidas pelos estágios da sua cerâmica ou outras artes. O curso regular da evolução humana foi tremendamente complicado pelos regimes tanto da Dalamátia quanto do Éden. Ocorre com frequência que os vasos e os implementos mais recentes sejam inferiores aos produtos iniciais dos povos anditas mais puros. 3. As cidades, a manufatura e o comércio. A destruição causada pelo clima das pradarias abertas e ricas de caça do Turquestão, começando por volta de 12.000 a.C., compeliu os homens daquelas regiões a recorrerem a novas formas de indústria e de manufatura bruta. Alguns se voltaram para o cultivo de rebanhos domesticados, outros se tornaram agricultores ou coletores de alimentos cultivados pela água, mas o tipo mais elevado do intelecto andita escolheu engajar-se no comércio e na manufatura, e tornou-se mesmo um costume de tribos inteiras dedicar-se ao desenvolvimento de uma única indústria. Do Vale do Nilo ao Indo, Kush e do Ganges até o Rio Amarelo, o principal negócio das tribos superiores
tornou-se o cultivo do solo, com o comércio como uma segunda atividade. O crescimento do comércio e da manufatura de matérias básicas para vários artigos de comércio serviu útil e diretamente para culminar naquelas comunidades primitivas e semi-pacíficas que, de tanta influência, foram na disseminação da cultura e das artes da civilização. Antes da era do comércio mundial amplo, as comunidades sociais eram tribais, grupos familiares expandidos. O comércio trouxe o relacionamento de tipos diferentes de seres humanos, contribuindo assim para um intercâmbio mais rápido entre as culturas. Há cerca de 12.000 anos, a era das cidades independentes estava surgindo, e essas cidades primitivas de comércio e de manufatura eram sempre cercadas de zonas de agricultura e de criação de gado. Se bem que seja verdade que a indústria haja sido impulsionada pela elevação dos padrões de vida, não deveríeis ter ideias errôneas sobre os refinamentos na vida urbana primitiva. As raças iniciais não eram excessivamente ordenadas nem limpas, e a comunidade primitiva mediana ficava mais alta de 30 a 60 centímetros a cada 25 anos por causa da mera acumulação de sujeira e lixo. Algumas dessas antigas cidades então ficam mais elevadas em relação ao terreno vizinho rapidamente, porque as suas cabanas de barro não cozido duravam pouco e era costume construir novas habitações diretamente sobre a ruína das antigas. O uso difundido de metais era uma das características dessa era das primeiras cidades industriais e comerciais. Vós já encontrastes uma cultura do bronze no Turquestão que é anterior a 9.000 a.C., e os anditas muito cedo aprenderam a trabalhar com o ferro, o ouro e também o cobre. Todavia, as condições longe dos centros mais avançados da civilização eram muito diferentes. Não houve períodos distintos como as idades da pedra, do bronze e do ferro. Todas três existiram ao mesmo tempo em localidades diferentes. O ouro foi o primeiro metal a ser procurado pelo homem. Era fácil de trabalhar e, inicialmente, era usado apenas como ornamento. O cobre foi o próximo a ser empregado, entretanto, não de um modo mais amplo, antes de misturado ao estanho para fazer o bronze de maior dureza. A descoberta da mistura do cobre e do estanho para fazer o bronze foi feita por um dos adansonitas do Turquestão, cuja mina de cobre nos Planaltos estava localizada perto de uma jazida de estanho. Com o aparecimento da manufatura rudimentar e com o começo da indústria, o comércio rapidamente tornou-se uma influência mais forte para a disseminação da civilização cultural. A abertura dos canais de comércio por terra e mar facilitou grandemente as viagens e as combinações das culturas, bem como a fusão das civilizações. Por volta de 5.000 a.C., o cavalo teve o seu uso generalizado nas terras civilizadas e semicivilizadas. Essas raças posteriores não apenas tinham o cavalo domesticado, mas também várias espécies de carroças e de carruagens. Idades antes, a roda havia sido usada. Agora, todavia, os veículos equipados com elas tornavam-se universalmente empregados no comércio e na guerra. O comerciante que viajava e o explorador errante fizeram mais para o avanço da civilização histórica do que todas as outras influências combinadas. As conquistas militares, a colonização e as empresas missionárias, fomentadas pelas religiões posteriores, também foram fatores na disseminação da cultura. Mas todos esses foram fatores secundários para as relações de comércio, as quais foram mais aceleradas ainda com as artes e as ciências da indústria em rápido desenvolvimento. A infusão do sangue adâmico nas raças humanas não apenas acelerou o ritmo da civilização, como estimulou também grandemente as suas tendências para a aventura e para a exploração, a tal ponto que a maior parte da Eurásia e do norte da África em breve estaria ocupada pelos descendentes miscigenados dos anditas em rápida multiplicação. 4. As raças miscigenadas. No momento em que se fez o contato com o alvorecer dos tempos históricos,
Toda a Eurásia, o norte da África e as ilhas do Pacífico estavam povoados com as raças compostas da mesclagem da humanidade. E as raças de hoje resultaram da combinação e da recombinação dos 5 sangues humanos básicos de Urântia. Cada uma das raças de Urântia foi identificada por certas características físicas distintas. Os adamitas e os noditas tinham a cabeça longa. Os andonitas tinham a cabeça larga. As raças sanjiques tinham cabeças de tamanho mediano, os homens amarelos e os azuis tendendo a ter cabeças largas. As raças azuis, quando combinadas com a linhagem andonita, decididamente ficavam com as cabeças grandes. Os sanjiques secundários tinham a cabeça de tamanho mediano ou longo. Embora essas dimensões do crânio ajudem a decifrar as origens raciais, o esqueleto inteiro torna-se bem mais confiável. No desenvolvimento inicial das raças de Urântia, havia originalmente 5 tipos distintos de estrutura do esqueleto. 1. A andônica, a dos aborígenes de Urântia. 2. A dos sanjiques primários, vermelhos, amarelos e azuis. 3. A dos sanjiques secundários, alaranjados, verdes e índigos. 4. A dos noditas, descendentes dos dalamatianos. 5. A dos adamitas, a raça violeta. Posto que esses 5 grandes grupos raciais se intermesclaram amplamente, a combinação contínua tendeu a obscurecer o tipo andonita, por meio da dominância da hereditariedade sanjique. Os lapônios e os esquimós são combinações das raças andonitas e sanjiques azuis. A estrutura do esqueleto de ambas é a que mais se aproxima de haver preservado o tipo andônico aborígene. Todavia, os adamitas e os noditas tornaram-se tão miscigenados com as outras raças que eles podem ser detectados apenas como uma ordem caucasoide generalizada. Em geral, por conseguinte, à medida que são desenterrados os remanescentes humanos dos últimos 20.000 anos, será impossível distinguir claramente os 5 tipos originais. O estudo dessas estruturas ósseas revelará que a humanidade está agora dividida em aproximadamente 3 classes. 1. Caucasoide. A mistura andita das linhagens noditas e adâmicas, modificadas posteriormente pela mistura com os sanjiques primários e alguns secundários e por um cruzamento andônico considerável. As raças brancas ocidentais, junto com alguns povos indianos e turanianos, estão incluídas nesse grupo. O fator de unificação dessa divisão é a maior ou menor proporção da herança andita. 2. A mongoloide. O tipo sanjique primário, incluindo as raças originais vermelha, amarela e azul. Os chineses e os ameríndios pertencem a este grupo. Na Europa, o tipo mongoloide foi modificado pela mistura com os sanjiques secundários e pela mistura andônica, e mais ainda pela infusão de sangue andita. Os povos malaios e outros povos indonésios estão incluídos nessa classificação, embora contenham uma alta percentagem de sangue sanjique secundário. 3. A negroide. O tipo sanjique secundário que, originalmente, incluía a raça alaranjada, a verde e a índigo. Esse tipo é mais bem ilustrado pela raça negra e será encontrado na África, na Índia e na Indonésia, nos locais em que as raças sanjiques secundárias estiveram localizadas. No norte da China, há uma certa combinação dos tipos caucasoide e mongoloide. No Levante, os caucasoide e os negroides mesclaram-se entre si. Na Índia, como na América do Sul, todos os 3 tipos estão representados. E as características dos esqueletos dos 3 tipos que sobrevivem ainda perduram e ajudam a identificar os ancestrais mais recentes das raças humanas dos dias atuais. 5. A sociedade cultural. A evolução biológica e a civilização cultural não estão necessariamente correlacionadas. A evolução orgânica pode continuar desembaraçadamente em qualquer idade, em meio até mesmo à decadência cultural. Todavia, quando períodos longos da história humana são pesquisados,
será observado que finalmente a evolução e a cultura tornaram-se relacionadas como causa e efeito. A evolução pode avançar na ausência da cultura, mas a civilização cultural não floresce sem um respaldo adequado de progresso racial anterior. Adão e Eva não introduziram nenhuma arte de civilização estranha ao progresso da sociedade humana, mas o sangue adâmico aumentou a capacidade inerente às raças e fez acelerar o ritmo do desenvolvimento econômico e o progresso industrial. A dádiva de Adão aprimorou o poder cerebral das raças, acelerando grandemente com isso os processos da evolução natural. Mediante a agricultura, a domesticação dos animais e o aprimoramento da arquitetura, a humanidade gradualmente escapou da pior fase da luta incessante pela sobrevivência e começou a busca para descobrir como tornar mais doce o processo da vida. E isso foi o começo dos esforços para atingir padrões cada vez mais altos de conforto material. Por meio da manufatura e da indústria, o homem está gradativamente aumentando o conteúdo de prazer da vida mortal. A sociedade cultural, entretanto, não é como um grande clube beneficente, de privilégios herdados, no qual todos os homens já nascem com acesso livre e em total igualdade. É pouco mais elevada que uma corporação de trabalhadores das terras sempre em avanço, admitindo nas suas fileiras apenas a nobreza daqueles trabalhadores que lutam para fazer do mundo um lugar melhor onde os seus filhos e os filhos dos seus filhos possam viver e avançar em idades subsequentes. E essa agremiação da civilização cobra caras taxas de admissão, impõe disciplinas estritas e rigorosas, pune com pesadas penalidades a todos os dissidentes e não conformistas, ao mesmo tempo só conferindo pouquíssimos privilégios ou licenças pessoais, tais como os de uma segurança maior contra os perigos comuns e as ameaças raciais. A comunidade social é uma forma de seguro de sobrevivência que os seres humanos aprenderam poder ser proveitosa. Consequentemente, a maior parte dos indivíduos está disposta a pagar o custo desse seguro com alto sacrifício e a redução da liberdade pessoal, os quais a sociedade cobra dos seus membros em troca por essa alta proteção grupal. Em resumo, o mecanismo social dos dias atuais é um plano de seguro baseado na tentativa e no erro, destinado a proporcionar algum grau de segurança e de proteção contra um retorno às condições terríveis e antissociais que caracterizaram as experiências iniciais da raça humana. A sociedade torna-se, assim, um esquema cooperativo para assegurar a liberdade civil por intermédio de instituições, a liberdade econômica por meio do capital e da invenção, a liberdade social por meio da cultura e a liberdade da violência por meio da regulamentação policial. O poder da força não gera o direito, mas impõe os direitos comumente reconhecidos de cada geração que se sucede. A missão primeira do governo é a definição do direito, da regulamentação justa e equânime das diferenças de classe e a imposição da igualdade de oportunidade sob as regras da lei. Todo direito humano está associado a um dever social. O privilégio grupal é um mecanismo de segurança que infalivelmente demanda o pagamento total dos custos rigorosos do serviço grupal. E os direitos grupais, bem como os do indivíduo, devem ser protegidos, e deve-se incluir nisso a regulamentação das propensões sexuais. A liberdade sujeita à regulamentação grupal é a meta legítima da evolução social. A liberdade sem restrições é um sonho vão e fantasioso das mentes humanas instáveis e volúveis. 6. A manutenção da civilização. Conquanto a evolução biológica haja sempre prosseguido avante, muito da evolução cultural saiu do Vale do Eufrates em ondas que sucessivamente se enfraqueceram com o passar do tempo, até que toda a posteridade de pura linhagem adâmica finalmente havia ido adiante, proporcionando enriquecimento às civilizações da Ásia e Europa. As raças não se misturaram totalmente. As suas civilizações, contudo, combinaram-se em uma medida considerável.
A cultura espalhou-se lentamente por todo o mundo, e essa civilização deve ser mantida e fomentada, pois não existem hoje novas fontes de cultura nem novos anditas para revigorar e estimular o lento progresso da evolução da civilização. A civilização, como agora se desenvolve em Urântia, nasceu e baseou-se nos fatores seguintes. 1. As circunstâncias naturais. A natureza e a extensão da civilização material é, em grande medida, determinada pelos recursos naturais disponíveis. O clima, as condições meteorológicas e as numerosas condições físicas são fatores na evolução da cultura. Quando da abertura da Era Andita, havia apenas 2 áreas extensas e férteis de caça livre em todo o mundo. Uma, na América do Norte, totalmente ocupada pelos ameríndios, a outra ao norte do Turquestão, parcialmente ocupada por uma raça andônico-amarela. Os fatores decisivos para a evolução de uma cultura superior no sudoeste da Ásia foram a raça e o clima. Os anditas eram um grande povo, mas o fator crucial na determinação do curso da sua civilização foi a aridez crescente do Irã, do Turquestão e do Xinjiang, e isso os forçou a inventar e adotar métodos novos e avançados para arrancar a sobrevivência das suas terras cada vez menos férteis. A configuração dos continentes e outras situações de arranjos das terras tem tido uma grande influência na determinação da paz ou da guerra. Pouquíssimos urantianos já tiveram uma oportunidade tão favorável para um desenvolvimento contínuo e sem perturbações como que foi desfrutado pelos povos da América do Norte, protegidos praticamente de todos os lados por vastos oceanos. 2. Os bens de capital. A cultura nunca se desenvolve sob condições de pobreza. O lazer é essencial ao progresso da civilização. O caráter individual de valor moral e espiritual pode ser adquirido na ausência da riqueza material, mas uma civilização cultural apenas deriva-se das condições de prosperidade material que fomentam o lazer combinando a ambição. Durante os tempos primitivos, a vida em Urântia era uma questão séria e sombria. E foi para escapar dessa luta incessante e desse trabalho interminável que a humanidade adotou a tendência constante de deslocar-se para os climas salubres dos trópicos. Ainda que essas zonas mais quentes de habitação proporcionassem algum alívio da luta intensa pela existência, as raças e as tribos que assim buscaram tal comodidade raramente utilizaram o seu tempo livre e merecido para o avanço da civilização. O progresso social invariavelmente tem surgido dos pensamentos e planos daquelas raças que têm aprendido, mediante o seu trabalho inteligente, como conseguir viver da terra com menos esforço e com dias mais curtos de trabalho, ficando assim capazes para desfrutar de uma margem bem merecida e proveitosa de lazer. 3. O conhecimento científico. Os aspectos materiais da civilização devem sempre aguardar a acumulação de dados científicos. Depois da descoberta do arco, da flecha e da utilização da força animal, muito tempo passou até que o homem aprendesse a aproveitar o vento e a água, vindo em seguida o emprego do vapor e da eletricidade. Lentamente, contudo, as ferramentas da civilização se aprimoraram. A tecelagem, a cerâmica, a domesticação dos animais e a metalurgia foram seguidas pela idade da escrita e da imprensa. Conhecimento é poder. A invenção sempre precede a aceleração do desenvolvimento cultural em uma escala mundial. A ciência e a invenção beneficiaram-se, mais do que tudo, da imprensa escrita. E a interação de todas essas atividades culturais e inventivas acelerou enormemente o ritmo do avanço cultural. A ciência ensina ao homem a falar a linguagem nova da matemática e adestra o seu modo de pensar em linhas de precisão exatas. E a ciência também estabiliza a filosofia por meio da eliminação do erro, enquanto purifica a religião ao exterminar a superstição. 4. Os recursos humanos. A força de trabalho do homem é indispensável à disseminação da civilização.
Em condições de igualdade, um povo numeroso dominará a civilização de uma raça menos numerosa. E daí, uma nação que fracassa no crescimento da sua população impede, até certo ponto, a plena realização do destino nacional. Mas há um ponto a partir do qual um crescimento maior da população torna-se suicida. A multiplicação até números além da proporção ótima homem-terra normal tem de significar ou um rebaixamento nos padrões de vida ou uma expansão imediata das fronteiras territoriais por meio da penetração pacífica ou da conquista militar ou ocupação forçada. Vós vos espantais algumas vezes com as devastações da guerra, mas devíeis reconhecer a necessidade da produção de mortais em grandes quantidades, de modo a proporcionar ampla oportunidade para o desenvolvimento social e moral. Com tal fertilidade planetária, o problema sério da superpopulação logo ocorre. Os mundos habitados são pequenos na sua maior parte. Urântia está dentro da média, talvez seja ligeiramente menor. A estabilização ótima para a população nacional eleva a cultura e impede a guerra. E sábia é a nação que sabe quando cessar o crescimento. Entretanto, o continente mais rico em depósitos naturais e mais avançado em equipamentos mecânicos terá pouco progresso se a inteligência do seu povo estiver em declínio. O conhecimento pode ser alcançado com a educação, mas a sabedoria indispensável à verdadeira cultura apenas pode ser assegurada por meio da experiência e de homens e mulheres inatamente inteligentes. Um povo assim é capaz de aprender da experiência e pode tornar-se verdadeiramente sábio. 5. A eficácia dos recursos materiais. Muitas coisas dependem da sabedoria na utilização dos recursos naturais, do conhecimento científico, dos bens de capital e dos potenciais humanos. O fator principal na civilização primitiva foi a força exercida pelos sábios mestres sociais. O homem primitivo tinha a civilização literalmente imposta a ele pelos seus contemporâneos superiores. As minorias bem organizadas e superiores têm governado amplamente este mundo. O poder da força não gera o direito, mas a força gera tudo o que tem acontecido, tudo o que é na história. Só recentemente, Urântia alcançou o ponto em que a sociedade está disposta a debater a ética do poder e do direito. 6. A eficácia do idioma. A disseminação da civilização deve resultar da língua. As línguas vivas e em crescimento asseguram a expansão do pensamento e do planejamento civilizados. Durante as idades iniciais, avanços importantes foram feitos na língua. Hoje, há uma grande necessidade de maiores desenvolvimentos linguísticos para facilitar a expressão do pensamento que evolui. As línguas evoluíram a partir de associações grupais, cada grupo local desenvolvendo seu próprio sistema de troca por meio das palavras. As línguas cresceram por intermédio dos gestos, sinais, gritos, sons imitativos, entonações e acentos na vocalização dos alfabetos subsequentes. O idioma é a ferramenta mais importante para o homem e mais útil ao pensamento. No entanto, nunca floresceu antes que grupos sociais conquistassem algum tempo de lazer. A tendência de brincar com as palavras desenvolve novas palavras, a gíria corrente. Se a maioria adota a gíria, então o seu uso integra-a na língua. A origem dos dialetos é ilustrada pela indulgência para com o linguajar infantil em um grupo familiar. As diferenças entre as línguas têm sido sempre a grande barreira à expansão da paz. A conquista de dialetos deve preceder a disseminação de uma cultura para a raça, o continente ou o mundo inteiro. Uma língua universal promove a paz, assegura a cultura e aumenta a felicidade. Mesmo quando os idiomas de um mundo ficam reduzidos a uns poucos, a mestria desses idiomas pelos povos de liderança cultural influencia poderosamente a realização de uma paz e de uma prosperidade de alcance mundial. Embora pouquíssimo progresso haja sido conseguido em Urântia, no sentido de desenvolver um idioma internacional,
muito tem sido realizado pelo estabelecimento das trocas no comércio internacional. E essas relações internacionais deveriam ser fomentadas todas, pois elas envolvem os idiomas, o comércio, a arte, a ciência, os jogos competitivos e a religião. 7. A eficácia dos equipamentos mecânicos. O progresso da civilização está relacionado diretamente ao desenvolvimento e à posse de equipamentos, máquinas e canais de distribuição. Os equipamentos aperfeiçoados, as máquinas engenhosas e eficientes determinam a sobrevivência dos grupos que competem na arena da civilização em avanço. Nos tempos iniciais, a única energia aplicada ao cultivo da terra era a energia humana. Foi uma luta renhida a de substituir os homens pelos bois, já que isso deixa os homens sem emprego. Ultimamente, as máquinas começaram a deslocar os homens, e cada avanço desses contribui diretamente para o progresso da sociedade, pois libera a energia humana para realizar tarefas mais valiosas. A ciência, guiada pela sabedoria, pode tornar-se grande liberadora social do homem. Uma idade mecânica pode tornar-se desastrosa apenas para uma nação cujo nível intelectual é baixo demais para que se descubram os métodos sábios e as técnicas confiáveis, ao êxito do ajustamento às dificuldades da transição que advém da perda súbita do emprego por parte de grandes populações, em consequência da invenção rápida demais de novos tipos de maquinário economizador de mão de obra. 8. O caráter da vanguarda que porta o archote. A herança social capacita o homem a ficar de pé nos ombros de todos aqueles que o precederam e que contribuíram com algo para a soma da cultura e do conhecimento. Nessa tarefa de passar o archote cultural para a próxima geração, o lar será sempre a instituição básica. Em seguida, vem a vida social e os jogos. A escola vindo por último, sendo contudo igualmente indispensável em uma sociedade complexa e altamente organizada. Os insetos nascem totalmente educados e equipados para a vida. De fato, levam uma existência estreita e puramente instintiva. O bebê humano nasce sem uma educação. Por conseguinte, o homem possui a propriedade de, pelo controle educacional da geração mais recente, poder modificar grandemente o curso evolucionário da civilização. No século XX, as influências que mais contribuem para o avanço da civilização e da cultura são o crescimento marcante da mobilidade mundial do homem e o aprimoramento, sem paralelos, nos meios de comunicação. Contudo, o aprimoramento da educação não se manteve à altura da estrutura social em expansão. Nem a valoração moderna da ética desenvolveu-se à altura do crescimento feito em direções mais puramente intelectuais e científicas. E a civilização moderna está estagnada quanto ao desenvolvimento espiritual, bem como quanto à salvaguarda da instituição do lar. 9. Os ideais raciais. Os ideais de uma geração esculpem os canais do destino da posteridade imediata. A qualidade da vanguarda social, porta-archotes, determinará se a civilização irá para frente ou para trás. Os lares, as igrejas e as escolas, em uma geração, predeterminam a tendência do caráter da geração subsequente. O impulso moral e espiritual de uma raça ou de uma nação determina amplamente a velocidade cultural dessa civilização. Os ideais elevam a fonte do curso social, e nenhum curso elevar-se-á a uma altura maior do que a da sua fonte, não importa a técnica de pressão ou de controle direcional empregada. O poder impulsor, mesmo dos aspectos mais materiais de uma civilização cultural, reside nas realizações menos materiais da sociedade. A inteligência pode controlar o mecanismo da civilização, a sabedoria pode dirigi-lo, mas o idealismo espiritual é a energia que realmente eleva e faz avançar a cultura humana de um nível de realização para outro. A princípio, a vida era uma luta pela existência, agora por um padrão de vida. Em seguida,
a luta será pela qualidade do pensamento, que é a próxima meta terrena da existência humana. 10. A coordenação dos especialistas. A civilização tem avançado enormemente devido a uma divisão inicial do trabalho e devido ao seu posterior corolário, o da especialização. A civilização agora depende da coordenação eficaz dos especialistas. À medida que a sociedade se expande, deve ser encontrado algum método de reagrupar os vários especialistas. Os especialistas sociais, artísticos, técnicos e industriais continuarão a multiplicar-se e a aumentar as suas habilidades e a sua destreza. A diversificação da habilidade e a diversidade do seu emprego finalmente irão enfraquecer e desintegrar a sociedade humana, caso não sejam desenvolvidos meios eficazes de coordenação e de cooperação. A inteligência, que é capaz de tal inventividade e de tal especialização, entretanto, deveria ser totalmente competente para entabular métodos adequados de controle e de ajuste de todos os problemas que resultam do crescimento rápido da invenção e do ritmo acelerado da expansão cultural. 11. Os mecanismos para encontrar os empregos. A próxima idade do desenvolvimento social estará incorporada a uma cooperatividade e uma coordenação melhores e mais efetivas da especialização sempre crescente e em expansão. E como o trabalho se diversifica cada vez mais, algumas técnicas para encaminhar os indivíduos às ocupações adequadas devem ser delineadas. O maquinário não é a única causa do desemprego em meio aos povos civilizados de Urântia. A complexidade econômica e o aumento constante da especialização industrial e profissional aumentam os problemas de colocação do trabalhador. Não é suficiente treinar os homens para o trabalho. Em uma sociedade complexa, devem ser providos também os métodos eficazes para encontrar os seus locais de trabalho. Antes de treinar os cidadãos nas técnicas altamente especializadas de como ganhar a sobrevivência, eles deveriam ser treinados em um ou mais métodos de trabalho comum, de comércio ou de ocupações que lhes permitissem manter-se trabalhando mesmo estando transitoriamente desempregados nos seus trabalhos especializados. Nenhuma civilização pode sobreviver sustentando, por muito tempo, grandes grupos de desempregados. Com o tempo, até mesmo os melhores cidadãos tornar-se-ão corrompidos e desmoralizados por aceitar o sustento do tesouro público. Mesmo a caridade privada torna-se perniciosa, quando aplicada por muito tempo a cidadãos sãos e capazes. Uma sociedade a tal ponto especializada não considerará com simpatia as antigas práticas comunais e feudais dos povos antigos. É bem verdade que muitos serviços comuns podem ser socializados de um modo aceitável e proveitoso, mas os seres humanos altamente treinados e ultra-especializados podem ser mais bem gerenciados por alguma técnica de cooperação inteligente. A coordenação modernizada e a regulamentação fraternal produzirão uma cooperação mais durável do que os métodos mais antigos e mais primitivos de comunismo ou de instituições reguladores ditatoriais baseadas na força. 12. A disposição de cooperar. Um dos grandes obstáculos ao progresso da sociedade humana é o conflito entre os interesses e o bem-estar dos grupos humanos maiores e mais socializados, e o das associações humanas menores, de mente opositora e associal, para não mencionar os indivíduos isolados e de mentalidade antissocial. Nenhuma civilização nacional perdura, a menos que os seus métodos educacionais e os seus ideais religiosos inspirem um tipo elevado de patriotismo inteligente e de devoção nacional. Sem essa espécie de patriotismo inteligente e de solidariedade cultural, todas as nações tendem a desintegrar-se devido aos ciúmes provincianos e aos interesses egoístas locais. Para que a civilização mundial seja mantida, depende-se de que os seres humanos aprendam a viver juntos em paz e fraternidade. Sem uma coordenação eficiente, a civilização industrial fica submetida às ameaças dos perigos da ultra-especialização.
a monotonia, a limitação e a propensão para provocações de desconfiança e ciúme. 13. Uma liderança eficiente e sábia. Na civilização, muitíssimo mesmo, depende de um espírito entusiasta e que constitua uma liderança poderosa. 10 homens são de pouco mais valia do que um só para levantar um grande peso, a menos que o levantem juntos, todos ao mesmo tempo. E tal trabalho de equipe, a cooperação social, depende de uma liderança. As civilizações culturais do passado e do presente têm se baseado na cooperação inteligente dos cidadãos para com os líderes sábios e progressistas. E, até que o homem evolua até níveis mais elevados, a civilização continuará a depender de uma liderança sábia e vigorosa. As grandes civilizações nascem de uma correlação sagaz entre a riqueza material, a grandeza intelectual, o valor moral, a astúcia social e o discernimento cósmico. 14. As mudanças sociais. A sociedade não é uma instituição divina, é um fenômeno da evolução progressiva. E o progresso da civilização é sempre retardado quando seus líderes são lentos em fazer as mudanças na organização social, essenciais para que seja acompanhado o ritmo dos desenvolvimentos científicos da época. Por tudo isso, as coisas não devem ser desprezadas apenas porque sejam velhas. Nenhuma ideia deveria ser incondicionalmente adotada apenas porque é original e nova. O homem deveria ser destemido para fazer experimentos com os mecanismos da sociedade. Sempre, porém, essas aventuras de ajuste cultural deveriam ser controladas pelos que estão plenamente familiarizados com a história da evolução social. E esses inovadores deveriam sempre ser aconselhados pela sabedoria daqueles que tiveram experiência prática no domínio do experimento social ou econômico em pauta. Nenhuma grande mudança social ou econômica deveria ser realizada subitamente. O tempo é essencial a todos os tipos de ajuste humano, físico, social ou econômico. Apenas os ajustes morais e espirituais podem ser feitos no impulso do momento, e mesmo estes requerem o passar do tempo para que ocorra a manifestação plena das suas repercussões materiais e sociais. Os ideais da raça são o apoio e a segurança maiores durante os tempos críticos em que a civilização estiver na transição de um nível para o outro. 15. A prevenção do colapso na transição. A sociedade é fruto de idades após idades de tentativa e de erro. É aquilo que sobreviveu aos ajustes e reajustes seletivos nos estágios sucessivos da longa elevação da humanidade, desde os níveis animais até os níveis humanos em todo o planeta. O grande perigo para qualquer civilização, em qualquer momento, é a ameaça de colapso, durante a época de transição dos métodos estabelecidos do passado para os procedimentos novos e melhores do futuro, os quais, todavia, não estão ainda testados. A liderança é vital para o progresso. A sabedoria, o discernimento interior e a previsão são indispensáveis para que as nações perdurem. A civilização só está realmente em perigo quando a liderança capaz começa a desaparecer, e a quantidade dessa liderança sábia nunca excedeu a 1% da população. E foi por esses degraus fortes da escada evolucionária que a civilização escalou até o ponto em que tiveram início essas influências poderosas e culminarem na cultura de expansão rápida do século XX. E apenas mediante a sua adesão e a esses fatores essenciais é que o homem pode esperar manter as suas civilizações atuais, contribuindo, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento contínuo e a sobrevivência segura delas. Essa é a essência da luta longuíssima dos povos da Terra para implantar a civilização desde a idade de Adão. A cultura dos dias atuais é o resultado líquido dessa evolução ardorosa. Antes da invenção da imprensa, o progresso era relativamente lento, pois uma geração não podia tão rapidamente beneficiar-se das realizações dos seus predecessores. Agora, todavia, a sociedade humana está saltando para a frente sob a força do momento acumulado
de todas as idades pelas quais a civilização tem lutado. Promovido por um arcanjo de Nébadon. Adon. 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 Adon.